A chuva batia contra a janela do pequeno apartamento enquanto Lucas secava os cabelos com uma toalha, já gasta pelo tempo. Eram 6:30 da manhã de uma segunda-feira comum, mas para ele cada segunda-feira carregava o peso de uma batalha silenciosa que se repetiria pelos próximos 5 dias. Ele ajeitou a gravata barata diante do espelho manchado, respirou fundo e murmurou para si mesmo: mais uma semana. Você consegue. Lucas Mendes tinha 28 anos e trabalhava como assistente administrativo na Veríssimo Associados, uma empresa de médio porte no centro da cidade que prestava serviços de consultoria empresarial. Havia 5 anos ele ocupava aquela posição, 5 longos anos nos quais sua dedicação parecia ser invisível aos olhos de quem importava. O escritório ficava no 12º andar de um prédio cinzento, com carpete puído e paredes que um dia foram brancas. Lucas chegava sempre 15 minutos antes do horário, organizava sua mesa com capricho e revisava mentalmente todas as tarefas do dia. Ele conhecia cada processo daquela empresa como a palma da mão, desde o sistema de arquivamento até os detalhes mais técnicos dos projetos de consultoria. Seu chefe, o senhor Marcelo Veríssimo, era um homem de 50 e poucos anos, sempre trajando ternos caros e ostentando um relógio que Lucas calculava valer mais que 3 meses do seu salário. Marcelo tinha construído a empresa do zero e não deixava ninguém esquecer disso. Seu escritório era separado por uma parede de vidro, de onde ele podia observar todos os funcionários como um rei observando seus súditos. Lucas, a voz de Marcelo ecoou pela sala naquela manhã de segunda. Preciso que refaça esse relatório. Os dados estão confusos. Lucas ergueu os olhos do computador, sentindo o calor subir pelo pescoço. Ele havia passado o fim de semana inteiro compilando aquele relatório, checando cada número 3 vezes. Senhor Veríssimo, eu revisei todos os dados. Poderia me indicar qual parte está confusa? Posso explicar a metodologia que usei para... Não preciso de explicações. Preciso de um relatório que eu consiga entender. Marcelo interrompeu, jogando a pasta sobre a mesa de Lucas com um baque seco. Você acha que tenho tempo para decifrar suas ideias mirabolantes? Simplifique. Quero isso pronto até o fim da tarde. O silêncio constrangedor tomou conta da sala. Carla, da contabilidade, desviou o olhar. Roberto, do setor comercial, fingiu estar concentrado em seu celular. Era sempre assim. As humilhações de Lucas serviam como entretenimento discreto para alguns e desconforto para outros, mas ninguém nunca dizia nada. Lucas engoliu a frustração que ameaçava transbordar em lágrimas e apenas acenou com a cabeça. Quando Marcelo voltou para sua sala de vidro, ele abriu o relatório no computador. Seus olhos percorreram cada página, cada gráfico, cada tabela meticulosamente elaborada. Não havia nada de confuso ali. Na verdade, aquele era provavelmente o trabalho mais claro e objetivo que ele já havia produzido. Mas ele refaria, como sempre fazia. Durante o almoço, Lucas sentou-se sozinho no pequeno café da esquina, o mesmo de sempre. Pediu o prato do dia, economizando cada centavo do salário que mal cobria as contas no fim do mês. Enquanto comia, observava pela janela os executivos bem vestidos que transitavam apressados pela calçada, todos parecendo tão importantes, tão realizados. Você parece pensativo demais para uma segunda-feira, disse Dona Amélia, a proprietária do café, uma senhora de 60 anos com um sorriso caloroso e olhos atentos. Ah, Dona Amélia, é só o trabalho. Lucas respondeu, forçando um sorriso. Esse seu chefe ainda te dá trabalho, né, meu filho? Ela perguntou, limpando o balcão. Já disse, você é novo demais e inteligente demais para ficar apanhando desse jeito. Lucas deu de ombros. Preciso do emprego. As contas não se pagam sozinhas. As contas não, mas a dignidade também tem seu preço. Ela disse, apontando o pano de prato em sua direção. Você lembra disso, viu? Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Lucas durante toda a tarde, enquanto ele simplificava um relatório que já estava perfeito, retirando justamente os insights mais valiosos que ele havia incluído baseado em sua análise cuidadosa do mercado.
3 meses se passaram nessa rotina massacrante. Em uma terça-feira chuvosa de maio, algo diferente aconteceu. A empresa havia conquistado um cliente importante, uma multinacional que precisava de uma reestruturação completa em seus processos. Marcelo reuniu toda a equipe. Pessoal, conseguimos a conta da Maxitec. Ele anunciou, radiante, com os braços abertos como se esperasse aplausos. Isso representa um crescimento de 40% no nosso faturamento anual. Eu quero os melhores nesse projeto. Roberto, você vai liderar. Carla, cuide da parte financeira. E Lucas, ele pausou, olhando para o assistente como se tivesse acabado de se lembrar de sua existência. Você vai dar suporte administrativo, organizar as reuniões, essas coisas. Lucas sentiu o estômago revirar. Mais uma vez, relegado às sombras, às tarefas que ninguém via, enquanto outros colheriam os louros de um projeto que prometia ser grandioso. Mas então, algo dentro dele sussurrou, e se você fizesse diferente dessa vez? Naquela noite, em seu apartamento modesto, Lucas não simplesmente aceitou sua função de coadjuvante. Ele passou horas estudando tudo sobre a Maxitec, mergulhando em relatórios anuais disponíveis publicamente, analisando tendências do setor, identificando gargalos operacionais comuns em empresas daquele porte. Encheu um caderno inteiro com anotações, desenhou diagramas, criou projeções. Não porque alguém havia pedido, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, ele decidiu fazer algo por si mesmo, para provar, nem que fosse apenas para o espelho, que ele era capaz. As semanas seguintes foram intensas. Durante o dia, Lucas cumpria suas funções burocráticas, agendando salas, organizando documentos, preparando cafés para reuniões das quais era sistematicamente excluído. Mas à noite, ele trabalhava em sua própria análise, refinando suas ideias, construindo uma proposta que ele acreditava poder revolucionar a abordagem da Veríssimo Ano Associados junto à Maxitec. Em uma dessas noites, sua irmã mais velha, Marina, ligou. Lucas, já é meia-noite. Você ainda está trabalhando? Estou fazendo uma coisa diferente, ele respondeu, a voz carregada de uma emoção que ele mal conseguia nomear. Esperança, talvez. Diferente como? Estou trabalhando em uma proposta completa para o projeto da Maxitec. Sei que não é minha função. Sei que provavelmente vão ignorar, mas, Marina, eu preciso tentar. Preciso provar, nem que seja para mim mesmo, que eu valho mais do que a forma como me tratam. Houve um silêncio do outro lado da linha, seguido por um suspiro emocionado. Lulu, eu sempre soube que você valia mais, muito mais. Vai fundo, mano. Mostra do que você é feito. Um mês depois do início do projeto, Lucas ouviu por acaso uma conversa no corredor. Roberto estava ao telefone, sua voz tensa e baixa, tentando ser discreto. Não, ainda não temos uma solução para o problema do setor logístico deles. Sim, o Veríssimo está pressionando, não sei, cara, estamos patinando nessa parte. O coração de Lucas acelerou. Ele sabia exatamente qual era o problema. Estava em suas anotações nas páginas 16 a 22 do caderno que ele havia preenchido com tanto cuidado. Ele havia identificado aquele gargalo específico e desenhado 3 possíveis soluções, cada uma com análise de custo-benefício. Durante 2 dias, ele lutou consigo mesmo. Não é sua função. Você vai parecer arrogante. E se te humilharem de novo? Mas então, naquela mesma vozinha teimosa sussurrou, e se você conseguir ajudar de verdade? E se essa for sua chance? Na sexta-feira, ao fim do expediente, quando a maioria já havia saído, Lucas bateu na porta de vidro do escritório de Marcelo. Seu chefe ergueu os olhos, com uma expressão de irritação por ser incomodado. O que foi, Lucas? Estou ocupado. Senhor Veríssimo, eu sei que não é minha função, mas tenho acompanhado o projeto da Maxitec e ouvi que há dificuldades com o setor logístico deles. Marcelo recostou-se na cadeira, cruzando os braços. E daí? Eu fiz uma análise por conta própria e acho que posso ter algumas soluções. Lucas disse, estendendo uma pasta organizada com sua proposta impressa.
O chefe pegou a pasta com evidente ceticismo, folheando as páginas rapidamente, como quem procura um defeito óbvio para apontar. Lucas, você é um assistente administrativo. Isso aqui é trabalho de consultoria estratégica. Você não tem qualificação para, com todo respeito, senhor, eu tenho estudado consultoria empresarial por conta própria há 3 anos. Fiz cursos online, li dezenas de livros. E passei as últimas semanas analisando cada detalhe da Maxitec. Por favor, só dê uma olhada. Se não servir, eu nunca mais vou incomodá-lo com isso. Marcelo suspirou, irritado, mas algo no tom suplicante de Lucas, ou talvez no desespero crescente com o projeto o fez pausar. Vou dar uma olhada no fim de semana, mas não espere nada. Agora pode ir, já passou do seu horário. Lucas saiu do escritório com as pernas trêmulas e o coração disparado. Ele havia dado o passo. Agora, só podia esperar. O fim de semana foi uma eternidade. Lucas mal conseguiu dormir, a mente oscilando entre esperança e o terror da rejeição iminente. Será que havia sido idiota? Será que Marcelo iria simplesmente jogar sua proposta no lixo, ou pior, rir dela com os outros? Na segunda-feira de manhã, ele chegou ao escritório com 15 minutos de antecedência, como sempre. Preparou seu café, ligou o computador, tentou parecer normal enquanto cada fibra do seu ser estava atenta à porta do escritório de Marcelo. 9 horas, 9h30, 10. Finalmente, a porta de vidro se abriu e Marcelo saiu, com a pasta de Lucas na mão. Ele caminhou diretamente até a mesa do assistente, e todos no escritório pausaram para observar. Lucas, reúna Roberto e Carla na sala de reuniões. Agora, o tom era impossível de decifrar. Lucas sentiu o sangue gelar. Na sala de reuniões, Marcelo abriu a pasta sobre a mesa. Roberto e Carla trocaram olhares confusos. Lucas preparou isso, Marcelo disse, apontando para os documentos. Uma análise completa do problema logístico da Maxitec que nós estávamos patinando há semanas. Roberto franziu a testa. O Lucas, mas ele é só, eu sei muito bem qual é a função dele. Marcelo cortou. Mas aparentemente, enquanto vocês estavam enrolando, o assistente administrativo fez o trabalho que eu estou pagando uma equipe inteira para fazer. O silêncio era ensurdecedor. Lucas não sabia se deveria se sentir orgulhoso ou aterrorizado. A proposta é boa, Marcelo continuou, e Lucas sentiu que poderia desmaiar. Muito boa, na verdade. Vamos apresentar isso para a Maxitec na reunião de quinta-feira. Roberto tentou objetar. Senhor Veríssimo, eu posso refinar isso, adicionar alguns pontos que você vai apresentar exatamente como está, Marcelo interrompeu. E Lucas vai estar nessa reunião também. Afinal, é trabalho dele. Os dias até quinta-feira foram surreais. Roberto mal conseguia disfarçar o ressentimento, tratando Lucas com uma frieza cortante. Carla, por outro lado, lhe deu um sorriso discreto no corredor e sussurrou, você foi incrível. A reunião com os executivos da Maxitec aconteceu na sala de conferências mais luxuosa do prédio, com vista panorâmica da cidade. Lucas estava suando frio em sua camisa nem tão bem passada, cercado por ternos caríssimos e autoconfiança que parecia escorrer dos poros daqueles homens e mulheres poderosos. Roberto apresentou a proposta, seguindo exatamente o roteiro que Lucas havia preparado. Os executivos da Maxitec ouviram atentamente, fazendo perguntas técnicas. Em determinado momento, o diretor de operações, um homem de olhar penetrante chamado Dr. Augusto Ferreira, interrompeu. Essa análise de risco de implementação é excepcionalmente detalhada. Vocês consultaram nossa equipe interna para obter esses dados. Roberto hesitou por uma fração de segundo. Nós utilizamos dados públicos e análises de benchmark do setor para... Jovem, Dr. Augusto olhou diretamente para Lucas, que estava sentado no canto da mesa. Você parece estar reconhecendo cada ponto que está sendo apresentado. Foi você quem desenvolveu essa proposta. O mundo parou. Todos os olhos se voltaram para Lucas. Marcelo estava rígido em sua cadeira, claramente desconfortável. Roberto abriu a boca para falar,
mas Lucas, sentindo algo se romper dentro de si, simplesmente decidiu ser honesto. Sim, senhor, foi. Interessante. Dr. Augusto sorriu levemente. E qual é sua posição na Veríssimo and Associados? Assistente administrativo. Um murmúrio percorreu a sala. Dr. Augusto trocou olhares com sua equipe e então se virou para Marcelo. Senhor Veríssimo, essa proposta é exatamente o que precisávamos. Não apenas resolve nosso problema imediato, mas demonstra uma compreensão profunda das complexidades do nosso negócio. Você tem uma equipe talentosa. Marcelo forçou um sorriso. Sim, nós investimos muito em nosso pessoal. A reunião terminou com um aperto de mãos e a confirmação de que a Maxitec seguiria em frente com a proposta. Quando os executivos já estavam saindo, Dr. Augusto pausou ao lado de Lucas. Você tem um cartão? Lucas piscou, surpreso. Eu não tenho cartões, senhor. Então me dê seu e-mail. Gostaria de conversar com você sobre algo. Com dedos trêmulos, Lucas anotou seu contato pessoal em um papel. Dr. Augusto o guardou no bolso interno do paletó e saiu com um aceno cordial. Naquela noite, Lucas recebeu um e-mail que mudaria tudo. Senhor Mendes, impressionei-me não apenas com a qualidade técnica de sua análise, mas com a paixão e dedicação evidentes em cada detalhe. A Maxitec está expandindo nosso departamento de otimização de processos, e acredito que seu perfil seria uma adição valiosa à nossa equipe. Gostaria de discutir uma possível oportunidade. Atenciosamente, Dr. Augusto Ferreira, diretor de operações. Lucas leu o e-mail 5 vezes, seu coração batendo tão forte que ele podia ouvi-lo. Uma oportunidade de verdade, em uma multinacional. Mas o medo tentou falar mais alto. E se não der certo? E se você não for bom o suficiente? E se for apenas educação e nada acontecer? Dessa vez, porém, a voz da coragem falou mais alto. E se você finalmente se permitir brilhar? Ele respondeu o e-mail aceitando conversar. Nos dias seguintes, a dinâmica no escritório mudou sutilmente. Marcelo não voltou a humilhá-lo publicamente, mas também não lhe deu crédito pelo sucesso do projeto. Roberto o evitava completamente. Alguns colegas, no entanto, começaram a vê-lo com outros olhos. A entrevista com Dr. Augusto aconteceu em um café elegante do centro. Durante 2 horas, eles conversaram sobre processos empresariais, metodologias de otimização, visão estratégica. Lucas sentiu-se, pela primeira vez em anos, verdadeiramente visto, ouvido, valorizado. Lucas, vou ser direto. Dr. Augusto disse, tomando um gole de seu expresso. Queremos você em nossa equipe. O salário inicial seria 3 vezes o que imagino que você ganhe atualmente, com benefícios completos e um plano de carreira claro. Você teria autonomia para desenvolver projetos, uma equipe para trabalhar e principalmente reconhecimento pelo seu trabalho. Lágrimas ameaçaram escapar dos olhos de Lucas, mas ele as conteve. Eu não sei o que dizer. Diga sim. Dr. Augusto sorriu. Diga sim e comece a construir a carreira que você merece. Lucas passou 2 dias pensando. Conversou com Marina, que gritou de alegria ao telefone. Conversou com Dona Amélia no café, que o abraçou com força e disse: eu sempre soube, meu filho, sempre soube. Na sexta-feira, ele entrou no escritório de Marcelo pela última vez como empregado. Senhor Veríssimo, vim entregar minha carta de demissão. Vou trabalhar na Maxitec, no departamento de otimização de processos. Marcelo ergueu os olhos lentamente do computador, processando a informação. Pela primeira vez, Lucas viu algo que poderia ser surpresa, talvez até um lampejo de respeito, no rosto do homem que o havia diminuído por tanto tempo. A Maxitec Marcelo disse, tentando manter a compostura. Eles fizeram uma boa oferta. Excelente, na verdade. Um silêncio desconfortável se instalou. Marcelo tamborilou os dedos sobre a mesa. Lucas, olha, talvez eu possa igualar a oferta. Você conhece nossos processos. Seria complicado treinar alguém novo. E com todo respeito, Senhor Veríssimo, Lucas o interrompeu, sua voz firme e tranquila. Não é sobre o dinheiro.
É sobre trabalhar em um lugar onde eu seja valorizado, onde minhas ideias importem, onde eu possa crescer. Marcelo desviou o olhar, e Lucas soube que ele entendeu perfeitamente o que não estava sendo dito. Você teve 5 anos para me valorizar e escolheu não fazer isso. Entendo, Marcelo murmurou. Bem, boa sorte então. Lucas acenou com a cabeça e saiu. No caminho até sua mesa para recolher seus pertences pessoais, sentiu algo extraordinário acontecer dentro dele. Não era raiva, não era triunfo mesquinho, era paz. Era a sensação profunda de que ele havia se respeitado, havia acreditado em si mesmo quando ninguém mais o fazia. Carla se aproximou discretamente. Você merece, Lucas, de verdade. Ele sorriu. Obrigado, Carla, por tudo. Do lado de fora do prédio, a cidade parecia diferente. O sol brilhava entre as nuvens, pintando tudo com uma luz dourada. Lucas respirou fundo, sentindo o ar encher seus pulmões de uma forma nova, libertadora. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Marina. Estou tão orgulhosa de você, mano. Você é meu herói. E outra de Dona Amélia. Meu café favorito vai dar saudades de você, mas vá voar, menino. Você nasceu para isso. Lucas riu. Realmente riu. Um riso genuíno e leve que vinha do fundo da alma. 3 meses depois, Lucas Mendes estava em uma sala de reuniões na Maxitec, apresentando sua primeira grande proposta como analista sênior de otimização de processos. Sua equipe, sim, ele tinha uma equipe agora, havia trabalhado intensamente para desenvolver um sistema inovador de gestão logística que poderia economizar milhões para a empresa. No final da apresentação, o CEO da Maxitec o cumprimentou pessoalmente. Excelente trabalho, Lucas. Dr. Augusto tinha razão sobre você. Naquela noite, em seu novo apartamento maior, mais iluminado, com uma vista decente, Lucas abriu seu velho caderno de anotações, aquele mesmo que ele havia preenchido nas noites solitárias, quando ainda era apenas o assistente invisível que ninguém levava a sério. Ele escreveu na última página: para o Lucas do passado, você conseguiu. Você acreditou quando era difícil acreditar. Você trabalhou quando ninguém estava olhando. Você se respeitou quando ninguém mais respeitava. E você provou que o valor de uma pessoa não é determinado por como os outros a enxergam, mas por como ela se recusa a desistir de si mesma. Continue voando. O melhor ainda está por vir. Lucas fechou o caderno, colocou-o cuidadosamente na estante e olhou pela janela para as luzes da cidade que piscavam como estrelas terrestres. Seu reflexo no vidro mostrava um homem diferente daquele que olhava o espelho manchado do velho apartamento meses atrás. Era o reflexo de alguém que havia encontrado sua própria voz, de alguém que havia aprendido que a maior vitória não é provar seu valor para quem te subestimou, mas descobrir esse valor dentro de você mesmo. E quando o sorriso surgiu em seu rosto, não era de vingança ou ressentimento. Era o sorriso de quem finalmente entendeu que a derrota só existe quando você para de acreditar. Lucas Mendes não parou, e por isso, ele venceu. O sucesso não é sobre onde você começa, mas sobre a coragem de continuar quando o caminho parece impossível. É sobre acreditar em seu próprio brilho mesmo quando o mundo insiste em te manter na sombra. E quando finalmente você encontra a luz, descobre que ela esteve dentro de você o tempo todo.